Se você é eleitor, você não deveria trocar o seu voto por dinheiro, serviços ou favores. Não só porque isso é crime, mas porque isso traz muito mais prejuízos para você e sua família do que você pode imaginar. Essas coisas que você ganha de candidatos para votar neles, como dinheiro, remédios, cadeira de roda, material de construção, óculos, passagens, camisetas de time de futebol, pagamento de conta de luz, muleta, cesta básica, emprego, tratamento de saúde, churrasco e por aí vai. Esses benefícios imediatos que você recebe de alguns candidatos e dos vereadores ao longo de todo o mandato só jogam para baixo do tapete problemas estruturais da sua cidade que vão permanecer aí por muitos anos. Essa prática assistencialista dos vereadores é um tanto antiga e remete à época em que as casas legislativas municipais ainda não tinham muitas atribuições e exerciam uma função meramente figurativa. E até ali, meados dos anos 80, ainda não tinha no Brasil órgãos públicos especializados e responsáveis pela prestação de serviços de assistência social. E isso fazia com que a Câmara e os vereadores tentassem suprir essa lacuna, realizando ações assistencialistas. Mas a Constituição Federal de 88 mudou esse cenário e reconheceu o assistencialismo social como uma política pública, junto com a saúde e a previdência social, formando um grande sistema de proteção social chamado Seguridade Social. A partir de então, o assistencialismo passou a ser uma atribuição dos órgãos do Poder Executivo, no caso dos municípios, o prefeito e suas secretarias, cujo dever é justamente realizar políticas públicas para retirar as famílias de situação de vulnerabilidade social. Mas, apesar disso, o assistencialismo ainda é praticado por muitos vereadores durante todo o mandato e especialmente durante as campanhas eleitorais. E por isso que, até hoje, o vereador ainda é visto em muitos lugares como um tipo de assistente social, aqui com aspas, né? Como um meio de conseguir favores e benefícios pessoais. Mas quem é o culpado por mantermos ainda hoje esse tipo de conduta? Aqui nós temos dois lados, dois responsáveis por esse câncer da política brasileira chamado compra de voto. Temos de um lado eleitores que sabem que os candidatos estão desesperados por voto e se aproveitam para extorquir os candidatos pedindo coisas. E por outro lado, nós temos candidatos que se aproveitam da carência das pessoas, que se valem da miséria da população de baixa renda ou de pessoas que são mais vulneráveis a aceitar favores em troca de votos ou em acreditar em promessas absurdas, porque são pessoas verdadeiramente carentes, sem instrução e que enxergam esse período eleitoral como uma oportunidade para suprir suas necessidades básicas, que muitas vezes não são atendidas pelo poder público por meio de políticas públicas assistenciais. E todo esse quadro de omissão, de ausência do poder público na vida das pessoas, abre espaço para que candidatos desonestos, oportunistas, tirem benefício disso. Só que dar uma cesta básica para um, pagar uma conta de luz para o outro, conseguir uma coisinha ali para o outro, não vai ajudar em nada o seu município a sair da situação de pobreza que está hoje ou melhorar os índices sociais que vocês têm atualmente. Essas pequenas vantagens são só migalhas que muitos candidatos jogam para as pessoas se satisfazerem momentaneamente. Mas, passadas as eleições, elas vão continuar sentindo fome, elas vão continuar sem dinheiro para o gás de cozinha, aquela vizinha idosa vai continuar sem o remédio para o diabetes e assim por diante. E essa situação poderia ser bem diferente se os candidatos não iludissem as pessoas e se os vereadores, depois de eleitos, fizessem o que tem que ser feito. Porque se o poder público municipal fosse sério, não só essas poucas pessoas que vocês iludem seriam beneficiadas pelo assistencialismo social, mas muitas famílias teriam também as suas necessidades básicas atendidas. Mas, Renata, o que o vereador pode fazer pelas áreas sociais se você acabou de falar que a assistência social é papel do executivo? O que sobra
para nós, vereadores, fazermos para ajudar, de fato, essas pessoas necessitadas, sem tirar do nosso bolso dinheiro, né, para ajudar? Bom, e aí eu te respondo. O que sobra para você fazer, vereador, é analisar com muita cautela e profundidade os projetos de lei que tramitam na Câmara sobre o orçamento público e verificar qual é o aporte de recursos que o prefeito está direcionando para os programas sociais. Sobra para você apresentar emendas ao orçamento da cidade propondo melhorias no direcionamento desses recursos previstos no planejamento do atual gestor. Sobra cobrar, acompanhar e fiscalizar a execução desses programas voltados à assistência social, fazendo um forte controle não só em relação à correta aplicação do dinheiro, mas também dos resultados produzidos, né, por essas políticas. Sobra você se certificar, por exemplo, se os indicadores de desenvolvimento humano do município estão evoluindo, se as famílias em situação de vulnerabilidade social estão sendo devidamente atendidas, tendo uma melhor qualidade de vida. Ou seja, se vocês, vereadores, só fiscalizassem decentemente o executivo, muito dinheiro deixaria de escorrer para o ralo da corrupção e seria destinado para o sustento das famílias mais necessitadas. E você, vereador, não ia precisar ficar ao longo de todo o seu mandato tirando dinheiro do seu bolso para ajudar algumas poucas pessoas que te pedem ajuda, enxugando gelo, né? Porque o problema continua lá. Por isso que se você, eleitor, continuar vendendo a sua alma, aí não tem mais o que possa ser feito. O candidato comprou o seu voto. Sabe o que isso significa? Que ele não tem mais compromisso nenhum contigo. Se depois você resolver ir lá cobrar alguma postura dele enquanto representante, ele só vai dar um tapinha nas suas costas e te dizer: o que eu te devia, eu já te paguei, amigo, teu voto tá pago. E aí, agora é só deixar seguir o fluxo e quem sabe, nas próximas eleições, você consiga mais um troco para pagar uma continha.